ligada aqui na tua Rádio São Francisco, agora no programa Tá na Pauta, dentro do Temática, com oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Financiamento garantido para a sua empresa. A RS garante. Trazendo os nossos convidados, porque promessa é dívida, não tem mais desculpa. O ano começou efetivamente agora. Ivanir Gasparim voltou de viagem. Bom dia, Gasparim, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia, Pablo. Vamos começar. Eu disse que o Brasil começa a trabalhar depois do carnaval, né? Verdade. Mas eu acho e a gente está nessa, né? Dando feliz ano novo faz tempo, né? Tudo bem, Pablo? Bom dia, Beverly, bom dia, Gasparim, bom retorno, Gasparim. Depois nos conta as novidades, as coisas vistas, queremos saber tudo, né? Onde foi, que fez. Na verdade, só para mencionar, nós não sei se as pessoas se deram conta, mas essa semana é a primeira semana efetiva, com dias úteis, né? Março já começou, Carnaval já terminou semana passada, mas era uma semana que não foi completa, então ainda ficou aquela sensação, mas tem alguém ainda que pegou um rabichinho de pós-Carnaval. Não, agora acabou, né? Agora não tem mais o que dizer. Pronto, já estamos aí. As escolas, pronto. Recolhemos os blocos e vamos trabalhar. Deu. Agora a vida que segue. O Pablo tinha voltado de uma viagem também que ele foi, ele contou um pouquinho para nós, Gasparim, na semana que ele retornou, e a gente, né, posso dizer assim, que te permitir também que você conte um pouquinho da tua experiência, Gasparim, o que você pode, o que for possível compartilhar, né? Isso, não. O que for possível. A Alemanha, ela faz... Ele foi logo ali, né, na Alemanha. A Alemanha, na verdade, foi uma e ainda as feiras, né, as maiores feiras ficam na Alemanha, ainda, tanto da indústria, o comércio não, que tem nos Estados Unidos, mas eu fui, na verdade, a minha profissão, né, de armas, né, caça e pesca, de defesa, e fui para Nuremberg, né. É uma cidade realmente histórica, é uma cidade praticamente cercada, né, por castelos. Começa em 1200, né, com os italianos, né, na verdade foram os italianos que lá fizeram aquelas fortalezas, mas o que me chama bastante atenção, né, são cidades que foram destruídas, eu acho que 2 ou 3 vezes, né, Primeira Guerra, totalmente Segunda medieval, Guerra, medieval, isso, né, eles preservam muito isso. E uma coisa que chama muita atenção lá é todo restaurante, vamos pensar, lancheria para nós, né? Você pede uma cerveja, já vem quase que a história. Eles têm muito orgulho de dizer que essa cerveja é de 1800 e pouco, esse restaurante tem 200 anos. Eles preservam muito isso e nós pagamos para isso. Eu acho que isso, às vezes a gente não tem orgulho da coisa, da tradição, né? E isso para o turista é muito importante, porque você não quer ir, vamos lá, numa coisa moderna. Eu acho que é importante a modernidade, mas é importante a história. E não é de graça, né, que a Alemanha, mesmo sendo destruída na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, lá foi onde ocorreram os julgamentos também depois da Segunda Guerra Mundial. Aliás, lá acontecia muito, se eu não me engano, foi Nuremberg, que tinha muitos comícios nazistas, sim, né? Sim, lá tem um coliseu. É um lugar de efervescência. Isso, assim, onde o Hitler, teoricamente, fazia os grandes discursos, né? Ele colocava nesse local praticamente 1 milhão de pessoas. O palco da Europa. O palco da Europa. Uma cidade, agora sim, muita tradição, muitas igrejas lá, assim, ó... Principalmente ali no centro. Tem uma gótica lá, muito conhecida. São 3 e 4 igrejas, assim, mas assim do tamanho que é indescritível para nós aqui, né? Para os dias de hoje. Para o dia de hoje, impressionante, né? Na estrutura, na parte até visual, assim, é muito lindo. Agora, assim, ó, o que me chamou a atenção lá, assim, ó, como é que terminaram em 45 e como é que o Brasil estava naquele momento, né? O que aconteceu com o Brasil, né? O Brasil, teoricamente, teria a chance de estar igual ou melhor que muitos desses países, né? Isso me deixa desconfortável. E lá o setor público funciona, começa pelos trens, mesmo que ontem, né, nós estava em greve lá, eu desci em Frankfurt, que dá 300 quilômetros, mas você pega trem para o mundo todo, lá para toda a Europa, embaixo do aeroporto, e assim, ó, o que aconteceu com o Brasil que nós paramos? E eu trouxe para a pauta hoje, né? Lá você vê praticamente todo o serviço, pelo táxi, Uber,
Vamos pensar agora também nos restaurantes, não são os alemães que atendem, né? O serviço praticamente é tudo por imigrantes, né? Pessoas de, sabe, eu vi muito pessoal do Iraque lá também, mas o que me deixou pensar, inclusive com a palestra Coisa ontem... que a gente já começou a ver no Brasil, né? Isso. Ontem, na palestra da SIC, muito bem colocada pelo Herman, foi CEO há muito tempo da John Deere, o Rio Grande do Sul perdeu 700 mil pessoas nos últimos 20 anos, e para muitos países essas pessoas vão. O que leva, por exemplo, um brasileiro, às vezes de uma classe média até alta, trocar o Brasil e por não é subemprego, mas o emprego menor que teria no Brasil. Porque, principalmente na Europa, é muito difícil você ter sucesso, vamos pensar empresarial. Você vai trabalhar lá trabalhos complementares, de serviço. Você não consegue entrar, por exemplo, ser diretor, gerente, mesmo sim, você sendo médico aqui, para você revalida lá é muito difícil. Então é o seguinte, a pergunta que me deixa é isso, eu tenho muitos colegas meus, desde a agricultura até na indústria, no comércio e serviço, que os filhos estão praticamente abandonando o Brasil, indo para esses países para trabalhar, arrumar quarto, como se diz. Em casa, aqui não arrumava os quartos, mas lá fora se submetem a isso. Então é uma incógnita, né? O que está faltando? O seu problema é a família, o seu problema é o local de trabalho ou o seu local público, né? Então nós não podemos continuar, principalmente o Rio Grande do Sul, é muito preocupante, né? Santa Catarina, nos últimos 20 anos, recebeu 1 milhão de novos migrantes. E o Rio Grande do Sul perdeu 700. E mesmo com todo esse pessoal vindo para cá, porque você vai hoje no supermercado e tal, você está já falando castelhano, né? Ou seja, você tem que começar daqui um dia a aprender a falar espanhol, né? Então, assim, ó, a pergunta é essa, né? O que está acontecendo também com o nosso Estado? Precisamente as lideranças. Nós estamos agora, o ano que vem, novamente em eleições, nós temos que começar a pensar nisso, e muito sério, sabe? Nós temos que pensar o que está acontecendo isso. E lembrar, né, que para quem tem 1 ou 2 filhos, não é perder, mas esse filho vai para a Europa, ou vai para outro país, ou vai para outro estado, praticamente você não tem sucessão familiar e não tem sucessão na sua empresa. Então, muitos negócios eles acabam sendo fechados quando termina aquela geração que empreendeu, né? Agora, o que se nota na Alemanha, né, conversando lá, tem muitas pessoas de idade lá, pessoas estão ficando velhas lá, a Europa está velha, né, está com uma idade avançada muito grande, de pessoas doando, né? Ou seja, não tem para quem doar. O que eles fazem exatamente lá, e eu acho que eu ouvi você falar também, eles doam todo o seu patrimônio, por exemplo, por uma creche de idosos, para que cuide daquela pessoa. Ou seja, você tem patrimônios hoje lá que estão desaparecendo, estão ficando na mão de uma empresa, ou, por exemplo, se o Pablo botar uma empresa para cuidar de idosos, ele vai... Está acontecendo o que aconteceu no passado, né? Que quando você dava para a religião tal, você doava para a religião para ter a segurança. Para segurança, para alguém te cuidar. Tranquilo. Então é uma coisa engraçada que está acontecendo, que vale a pena nós conversarmos, né? Tem um negócio desse que eu achei, quando a primeira vez que eu tive contato, deu um bug na minha cabeça, assim. Tem partes da França e da Europa que as pessoas vendem um apartamento, tipo, eu tenho acima de 80 anos. Eu vendo o apartamento, mas tenho o direito de permanecer nele até morrer. Então, a pessoa que vai compra o bem, mas tem que ajudar aquela pessoa idosa, aquela pessoa que está ali, até o final da vida dela, depois fica com o bem. E aí é mais barato o bem, é mais acessível aquele bem. Então, veja bem, são estratégias. Mas eu gostaria de voltar uma coisa ali, Gasparim, só para aproveitar o gancho, né? Já que eu tenho também um pouquinho de experiência de ter ido para alguns lugares da Europa, é que, na minha percepção, sabe, tanto a Suíça, a Áustria, a Alemanha é um exemplo claro disso, mas tem outras regiões também da Europa em que o serviço público, o serviço de atendimento ao público é uma questão ética, não é uma questão legal. No Brasil ainda a gente está assim, ó, eu tenho que atender porque eu sou um servidor público, eu tenho que atender porque eu sou contratado nessa empresa para fazer atendimento ao público. Na Europa, até nos Estados Unidos, é uma questão ética, não é uma questão legal. E nós ainda estamos presos a uma questão legal. Eu sou obrigado, por lei, a fazer o atendimento porque eu fui colocado nesse setor.
a ideia que voga no Brasil. Lá fora, em alguns lugares, é uma questão ética, é o direito meu e o direito do outro de ter uma qualidade de atendimento que seja primado pela excelência, certo? Entende? Só a única coisa que eu sofri na Alemanha foi que você não pede informação para as pessoas, você leia as placas. Leia as placas. Como entender o alemão falado e o alemão escrito? É outra questão, mas muito bem sinalizado também em inglês. Mas eu acho o seguinte, você tem um atendimento mais carinhoso, por exemplo, para aqueles imigrantes, né? Eu acho que é imigrante, né? Por exemplo, o motorista de táxi que não é da Alemanha, ou seja, iraquiano, eu vi Paquistão, eles são mais abertos a conversar, né? Agora você falou uma coisa que eu acho importante. Eu acho que o mundo tem que começar a discutir mais isso. Nós temos que discutir isso, talvez na família, na academia. Eu não sei. Agora que te deixa um pouco... Não é só o fuso horário que você volta meio mudado, né? Ou seja, além de você sofrer com o fuso horário, você acaba sofrendo esse impacto, né? Impacto de ideias, conceitos, agora, comportamentos. Uma coisa que talvez respondendo a minha pergunta anterior, por que as pessoas saem daqui para ir lá e trabalhar, talvez, de arrumar o quarto ou baby sister, ou seja, ou até cuidar de crianças. Pets, né? Por quê? Porque lá fora, esses trabalhos são talvez mais valorizados do que propriamente você ser um engenheiro. Deu para entender? Ou seja, o serviço lá fora, assim, ó, você, mesmo eu estive nos Estados Unidos, você, dono de uma mansão, por exemplo, vamos pensar uma casa boa hoje de 2 milhões de reais aqui, 1 milhão para cima, você não se atreve a chamar um pintor para pintar uma parede. Você vai ter que pintar, a menos que você seja um cara muito abonado. Deu para entender? Ou seja, enquanto que aqui você liga para alguém, o cara vai trocar o teu chuveiro e você cobra R$100, você acha que é muito caro, tá? Então, esses serviços, começa também lá fora, dificilmente você tem atendente para vender refrigerante, água na rua, é tudo máquinas. Mas se você colocar alguém lá para te servir, eu vou dar o exemplo. O hotel hoje na Alemanha, você gasta mais numa semana no hotel do que propriamente no avião. O avião é mais barato do que coisa. Sim. Você comprar uma televisão é muito barato lá fora, mas se você pedir para instalar a televisão, é muito caro. Por outro lado, talvez nós estamos perdendo, e muitos dos brasileiros estão indo para fora, porque mesma coisa, eu andei praticamente 6 ou 7 horas de trem, né? Lá o trem... interliga tudo. Você compra a passagem e eu não vi ninguém te cobrando a passagem. Agora, não precisa perguntar para o Gasparinho, tá, e se você não tivesse comprado a passagem? Bom, eu já me avisaram, porque se me pegarem sem a passagem, bem provável eu não voltaria tão cedo para cá. Deu para entender que você não tem gente para cobrar... Batemos de novo na questão ética. Ética, entendeu? Vou dar um exemplo para ti, uma experiência que eu tive lá na Europa. Eu, eventualmente, estava hospedado num determinado lugar, precisei de internet, né? Peguei o primeiro Wi-Fi que estava livre. Todos são livres. Todos são livres. Porque, eticamente, ninguém vai ocupar o Wi-Fi do outro, entende? E eu fui alertado no dia seguinte, no café da manhã. O senhor usou internet indevida, aqui a gente não usa internet dos outros. Mas estava livre. Não é para usar. Certo? Então, veja bem, aqui nós temos que nos cercar de senhas, cadeados e etc e tal, tudo por quê? Porque nos falta a ética, entende? Hoje, no Brasil, se você precisa normatizar alguma coisa, tem que criar lei, e mesmo assim tem que criar uma brigada que vá atrás das pessoas. Fora, na Europa, você não vai ter ninguém ao teu encalço para ver se tu tem a passagem ou não. Mas é uma questão ética de você não entrar nem sequer na estação, na parte de embarque, sem o bilhete, certo? E em muitos lugares é melhor que você faça a autenticação do bilhete antes de entrar na carroça, antes de entrar especificamente no trem, certo? E procure entrar no vagão que é o mais próximo do teu, a não ser que o trem já esteja em movimento. Entende? Então são elementos que são muito... Inclusive o próprio ato, Beverly, de você ocupar, seja no aeroporto ou em qualquer lugar, a famosa escada rolante ou, enfim...
você tem um posicionamento, você vai ficar parado, fica do lado tal. Você vai andar rápido, mesmo que estando nela, é do outro lado. Então são sutilidades, são elementos que as pessoas seguem porque é uma questão ética e não é porque é uma questão legal. Não é uma questão de lei, sabe? Então, eu acho assim, que uma das grandes coisas que a gente faz quando a gente viaja fora do país é perceber justamente esses aspectos. Mas não e precisa ir trazer muito não longe, só né? como ideia, não só como ideia, mas como admiração, como distinção, mas como elemento que vem a nos perguntar. Você fez ali antes, né? Por que o Brasil já não é? Por que o Brasil... Porque nós somos amarrados a muitas questões. Há muitos elementos que a gente acha que é nosso, específico da nossa cultura. Não é, são elementos, são penduricalhos que a gente acreditou num determinado momento que a gente mantém porque a gente não quer ousar, não quer ir dar um passo à frente, sabe? Então, eu gosto muito das viagens e as ressonâncias que elas têm na gente. Mas vejo hoje que muitas pessoas, de empresários a políticos e a pessoas até ligadas à cultura, vão para fora, veem elementos novos, e voltam para cá e não mudam nada. Uma coisa interessante que vocês trouxeram, aliás, vocês trouxeram muitas coisas interessantes que talvez algumas delas abririam capítulos à parte para a gente esmiuçar aqui, mas eu vou pegar neste primeiro bloco tá? Que tem a ver com o que vocês observaram agora, que é essa oxigenação de ideias e que fazem perceber sutilezas que já estão consolidadas em outras culturas e que para nós aqui ainda é um aprendizado, a ética, né? Não precisar de uma legislação, o olho do patrão, o olho do pai e da mãe fiscalizando para que a gente seja o mínimo civilizado possível, né? Porque nós não estamos falando de um plus, nós estamos falando de coisas mínimas, né? Sim. Coisas mínimas. Básicas. Né? Mínimas. Basta a gente, num final de semana, ir a Gramado. A gente vai a Gramado num final de semana, impressionantemente, na segunda-feira, todo mundo que foi a Gramado para na faixa de segurança na sua cidade. Na terça já voltou ao normal. O que faz a gente pensar que, sim, um ecossistema faz uma pedagogia. E o mesmo vale para o resto tudo. Uma empresa faz uma pedagogia, uma escola faz uma pedagogia, uma igreja faz uma pedagogia, um grupo de pessoas que se reúnem em prol de alguma coisa, seja um CTG, um clube de mães, um clube de costura, um clube do livro, os escoteiros, as bandeirantes, a defesa civil, qualquer coisa que tenha lá suas regras, seus princípios, formam uma pedagogia que nos faz lembrar daquilo que tem valor para nós. Porque lá na Europa, por exemplo, tem valor. E ninguém mais precisa lembrar. Mas quantos séculos foram necessários para consolidar isso? Então, me parece que nós, brasileiros, muitas vezes lembramos disso, mas nos esquecemos muito rápido. A gente precisaria ter um pouquinho mais de resiliência e pessoas na liderança que já tivesse essa maturidade para não deixar isso esquecer. E não é assim que a gente faz, Gasparim, em casa? Deixa eu só te perguntar. Sim. Em casa, quantas vezes você teve que ensinar e pedir para tua filha, quando pequena, lembrar de escovar os dentes? Você desistiu? Não desistiu. Persistiu até ela aprender. Mas assim, olhando as obras, principalmente, vamos pensar na Alemanha lá, por exemplo, aqueles muros, aqueles castelos, na verdade, para se proteger, né? Sim. Que demoraram 400 anos para ser feito, uma igreja que demorou 200 anos para ser feito, significa, e era uma geração que vivia 30 anos, né? Em 1200, por aí, era 30, 35 anos, começaram a trabalhar com 14, 30 anos, estava praticamente morto. 12. O que eu quero dizer com isso? Que houve uma sequência, porque vamos supor, se cada governo entrasse e parasse a obra, demoraria 2000 anos. Né? Ou destruísse para mostrar. Poder, né? Então, o que eu quero colocar, por exemplo, acho que a cultura, e aí você fala em Gramado, vamos lá, são descendentes de alemães. Vamos pensar em Brasília, acho que foi o Buarque, que trabalhou muito bem lá, por exemplo, na parada da Faz Segurança. Em Brasília, no passado, você chegasse lá, se você mostrasse o nariz já na Faz Segurança, todo mundo parava. Você volta hoje lá, se você botar o corpo, você hoje é atropelado. Deu para entender? Ou seja, uma boa atitude feita por alguém depois parou ou destruiu. Não houve a sequência da escovação de dentes. Ou seja, se a mãe diz para escovar o dente e o pai não fala nada ou diz que não precisa,
Você cria coisa. Então, o que falta é essa atitude na consciência pública. Convergir, né? Convergir. Vamos lá, nós instalamos em Caxias do Sul um presídio novo, com uniforme e tal. Durou quanto? 1 ano, 2 anos. Nós começamos no colégio, às vezes, algo com uniforme e tal. Porque toda vez que você faz isso, você faz um desconforto muito grande na sociedade. Você cria alguns desconfortos, principalmente para quem já está criado. Agora, vamos lá. Na iniciativa privada, nós temos aqui em Caxias dezenas de exemplos, tá? Que a pessoa foi para o exterior e implantou na empresa as coisas fantásticas. O que me preocupa é que quem realmente tem o poder, né? Vamos pensar, o judiciário, os 3 poderes, tá? O legislativo, o executivo e o judiciário, a maioria dessas pessoas conhece como é que funciona a Europa, principalmente, que é o primeiro mundo, mais antigo, tá? E outros países, tá aí, vamos pensar também na Ásia e tal. Por que via políticas públicas não se cria isso no Brasil? Qual é o medo? Por que não? Que interesses tem? Porque você falou uma coisa importante. Não é, as pessoas também obedecem lá de comprar passagem, não é só pelo amor, né? É pela dor, porque bem provável muitos tentam fazer isso. Agora, ao tentar, as consequências são gravíssimas, eles vão assumir o erro. Porque teoricamente eu vou 3 vezes para lá e nenhuma vez me cobra passagem, por que eu vou gastar 2 ou 3 mil reais? Na quarta vai fazer. Mas na quarta vez que você fizer isso, na primeira vez, automaticamente vai acontecer. Uma coisa que me chamou a atenção lá, você não vê policial na rua. Agora, eu vi uma pessoa que se machucou. Cara, apareceu uns 30 policiais ao redor. Eu não sei de onde é que esses caras apareceram. É um sistema de vigilância. Vigilância e tal. Muito mais ágil. No aeroporto também. Você não vê, em Frankfurt você não vê policiais. Mas do nada Mas sai. do nada, abriu uma mala diferente lá. Até naquela semana teve um atentado numa cidade próxima, que foi semana passada, retrasada, antes do carnaval. Houve um atentado na Alemanha. Assim, ó, eu nunca vi tanto policial. E a maioria dos policiais na Alemanha não são alemães, são asiáticos e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, que funciona, ou seja, se Caxias começar a fazer isso, primeiro educar. Segundo, você não parou na faixa de segurança, multa. Porque é no amor e na dor que a gente aprende. Só que tem consequência, ou seja, vamos lá, você pode não escovar os dentes? Pode. Mas qual é a consequência de não escovar os dentes? Deu para entender que nós, brasileiros, estamos pagando por isso. Em segurança pública. Nós perdemos muito nossos filhos para o exterior porque eles acham que lá... A segurança pública. Porque é o seguinte, eu não tenho como explicar agora para as pessoas que nunca viajaram, eu só consigo explicar para quem viajou. Aquela sensação de segurança, de você sair na rua qualquer hora do dia ou da noite. Eu não sei descrever, Beverly, eu não sei. Eu só sei o seguinte, que eu sair agora da minha loja para ir até o shopping de noite ou de tarde, primeiro eu tenho que botar meu celular no bolso. Não é legal. Eu vou na colônia hoje, eu tenho que dormir com a porta fechada. Não é legal. Agora tem uma coisa interessante que o Gasparim traz aí. De vez em quando eu fico refletindo sobre isso, Gasparim. Eu nunca viajei para a Europa, talvez desconheça esse sentimento. Mas ouço recorrentemente pessoas das relações que foram e dizem a mesma coisa. E eu já fui, por exemplo, para vários lugares do Brasil. O Brasil eu conheço relativamente bem, né? Vou dizer muito bem porque é um país continental, né? Mas relativamente bem. E é impressionante a nossa capacidade de achar que a gente está seguro na cidade alheia, inclusive no Brasil. A gente vai, sei lá, para Fortaleza, que é uma cidade que a gente sabe que, de uma forma geral, é uma cidade grande, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem fama de um pouco mais violenta, a gente já vai com um pouquinho de medo. Mas outras cidades que não têm essa fama, por exemplo, a gente sai de noite, lépido e faceiro, até alguém nos bater nas costas e dizer assim, olha, cuidado, que aqui é meio perigosinho, né? Evite aquele trecho, né? Talvez a diferença seja essa, né? Que na Europa talvez seja tão real que as pessoas, de fato, inclusive os munícipes, não se sintam seguros também e vendo essa segurança pra gente. Mas o que eu quero dizer é que existe algo sutil aí, que é a crença, é você acreditar que está num lugar mais seguro. E quem faz os lugares mais seguros? Quem mora lá. Não é o visitante.
não é o turista. Quem faz os lugares se tornarem seguros são as pessoas que moram, frequentando parques, frequentando os espaços públicos, os aparelhos públicos. É que nós, brasileiros, temos uma tendência sempre, né, de olhar que a grama do vizinho é melhor e a gente vai com essa ideia, a grama do vizinho é melhor. Talvez, de fato, em alguns momentos a grama seja mais verdinha, não vou dizer que não. Mas há também embutido aqui uma cultura de achar que morar fora é melhor. E aí a gente desapega, e outro né? elemento de que para nós é muito marcante, né, Bebe e Gasparino, não é uma questão de concordar, mas é uma opinião que eu quero colocar, é de que na segurança pública brasileira a gente institucionalizou de que se tem guardas na rua, então temos segurança. Se tem investimento na segurança pública, então teremos segurança pública. Eu acho assim de que nós temos que crescer na maturidade social, de percebermos de que não é por aí. A sociedade tem que buscar formas de ela seguir as leis, independente de ter alguém ou não no seu encalço fazendo acontecer. E se autorregular com a questão de autoproteção e proteção mútua, né? Esses dias eu conversei com uma senhora, eu disse assim, nossa, a senhora se livrou de um acidente. Ela assim, foi por um fio, o meu anjo da guarda estava antenado. Eu disse, sim, mas a senhora estava com o celular e dirigindo. E ela ficou braba comigo porque eu chamei a atenção dela. Eu disse, e se fosse um policial, como é que seria daí o diálogo, entende? Ela com o celular no carro, numa rua movimentadíssima perto do Hospital Pompeia e 3 pessoas passando a rua, porque é uma confusão sinaleira, sabe? O cara que está no carro vê o amarelo e pensa, ainda dá. E lá vai, entende? A pessoa que quer atravessar tem segundos para atravessar, bateu o segundo, vai lá, e aí, eu não sei como é que não acontecem mortes no centro de Caxias do Sul por conta disso. Eu fico agoniado, Bebe, eu já falei em outros programas também quanto a isso, certo? Mas eu vejo assim de que hoje nós não seguimos o mínimo do senso, no mínimo de uma noção tua, de uma percepção tua, e ficamos precisando de uma lei. E a lei, havendo lei, precisamos de alguém que fique ali dizendo, cuida, vou te dar uma multa, vou te penalizar por causa disso, vou te prender se tu fizer de novo isso. Eu tenho um compromisso com o intervalo, não percam os raciocínios de vocês, mas só para fechar este em específico, né, só deixar claro que não estou dizendo de maneira nenhuma que não... É público notório que há países que têm maior segurança. Os índices mostram, né? Os indicadores, homicídios, roubos, furtos mostram isso. E que muitas vezes não combina com o que o brasileiro vive. Mas há de se reconhecer também que há um comportamento brasileiro embutido de sempre achar que uma solução é morar fora. Isso. Enquanto talvez uma solução seria a gente melhorar o próprio quintal. É disso que eu estou falando, só para deixar bem claro. Intervalo, na sequência a gente volta. Não sai daí. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. 11h36. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. – 22 graus. O projeto Cartela do Bem vai completar 3 anos e mobiliza pessoas, escolas e empresas de várias cidades. Porém, se misturar com qualquer outro material, todo blister fica contaminado e se perde. Não coloque a campanha em risco. Separe só as cartelas de remédios vazias e descarte embalado em um saco amarrado em uma das 4 ecotendas em Caxias do Sul, que ficam nos estacionamentos dos supermercados Andreassa Kaiser, Bela Vista, Passeio Norte e na Igreja dos Capuchinhos. Nas ecotendas você pode descartar outros recicláveis, mas precisa ser separado
das cartelas de remédios vazias. Esse projeto ajuda o Recanto da Compaixão Frei Salvador. Participe do piquenique solidário Mão Amiga em benefício à inclusão de crianças na educação infantil. Será no dia 16 de março, das 3 às 6 horas da tarde, no Parque de Eventos da Festa da Uva. Os ingressos já estão à venda na sede do projeto, em pontos de vendas parceiros e com voluntários. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento... Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde, não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, com sortidos Orquídea, você encontra variedade até a última bolacha do pacote. Agora também com uma versão 100% recheada. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h39, quase virou. 11h40, pronto, 11h40. Virou, deu, agora foi. Bom dia para você, o programa tá na pauta hoje aqui com o time, o plantel completo, né? Nós temos eu, Beverly Rocha, aqui na apresentação, Ivanir Gasparim, que é do setor privado, né? Também é uma das forças vivas de Caxias do Sul, acabou de voltar, tá fresquinho ainda, né? Da Alemanha, né? Eu não consigo, o fuso horário é pequeno, mas o fuso horário é algo assim que tem que ser discutido. Deu um jet lag. Meu Deus do céu, se você for para a China, que dá diferente de 11 horas e tal, você demora às vezes meses para voltar ao normal. É que em relação à Europa e ao Brasil, além do fuso horário, tu muda de hemisfério. É um impacto além do tempo, é uma questão geográfica. E você sai de lá com menos 0 grau, menos 3, 4, e você... Tu sai do polo magnético norte e vai para o polo magnético sul. Muda de hemisfério. Então é diferente isso. Agora, tudo é bom lá fora, Beverly, mas assim, voltar para cá e comer essa comidinha... Isso que eu ia dizer, que tava a nossa alimentação aqui, não... É bom para degustar, é bom para degustar, tal, mas assim, a alimentação, a abundância que nós temos aqui na nossa região. A diversidade, Beverly, eu diria que não tem no mundo quase. Sim, eu tenho uma conhecida minha, Gasparim, lembrar só que o Pablo Carlotto está com a gente também, né? Senão, eu tenho uma conhecida minha que mora já há alguns anos no Canadá e ela tem uma vida relativamente boa lá, mas quando ela volta para o Brasil, assim, ela come que parece que ela estava passando fome, né? Não é uma pessoa que tem condições, mas ela diz que a experiência que ela vive, no lugar que ela vive, claro, né? É de que se tem alguns vegetais, mas a preço de ouro, então se come bem menos vegetais, eles já vêm lavados, né, fracionados, então se come. Mas aqui você vai com R$3 e compra na feira da sexta-feira. Come com os olhos. Um pé de alface inteirinho, né? Então ela parece assim uma pessoa que diz, meu Deus do céu, né? De onde que veio, nós temos que valorizar o Brasil, assim, aí o agro, a agro que eu falo, a agricultura, tá? Pessoal, nós temos uma bênção de Deus, assim, vamos pensar na Europa, Alemanha, tá? A Alemanha é 6 meses praticamente que não produz nada, é gelo, é frio e tal.
O Brasil produz o ano todo, nós temos 3 safras, não é o mesmo produto. Estou dizendo o seguinte, que você planta o milho, você planta soja, o trigo, todas. você planta... Gente, já você tem bergamota. Você tem Já tem bergamota. bergamota. Coisa. Só que lá, por causa do gelo, não tem nem bergamota. Ou seja, você não tem uma árvore que sobrevive, que tenha folha no inverno. Você imagina a floresta aqui sem uma folha, ou seja, animais, ou seja... Claro que eles têm que guardar muito, mas enquanto que nós produzimos 12 meses por ano, lá nesses países, e pior, eu acho que a necessidade faz a dor gemer e faz as pessoas crescerem. Nesses países é primeiro mundo. Nós temos abundância de terra no Brasil e nós temos abundância de produtos, ou seja... Nós podemos não ter uva daqui uns dias aqui que termina, mas vamos ter uva lá do São Francisco. Mas ao mesmo tempo que você não tem uva, você pode ter embaixo da parreira, você tem outros produtos. Ou seja, você falou uma coisa importante, para você ver um pé de alface na Europa, nessa época do ano, que lá agora é o inverno frio mesmo, é o momento do inverno. É o pico, né? É o ciclo, né? Você tem que trazer ela de milhares de quilômetros, né? E você não tem essas coisas, a mudança. Mas entender o seguinte, que nós temos o potencial, e eu volto a dizer o seguinte, esses cérebros que nós estamos exportando ou dando de graça para outros países, eu gostaria que ficassem aqui e ajudasse a agricultura a melhorar, que ajudasse a indústria, o comércio e principalmente o serviço. O serviço no Brasil, e começa por Caxias do Sul, o serviço ainda, na maioria, é um subemprego. É algo assim que, sabe? Mas eu quero que dê um gap, ou seja, que a partir de amanhã... que, por exemplo, vamos pensar o seguinte, alguém que limpa o nosso apartamento, que ela tem um salário maior do que um cara que estudou, tá? Porque nós temos que começar a valorizar o serviço. Mas veja bem, Gasparinho, você mesmo colocava antes um elemento que pode ser uma questão de estratégia para manter as pessoas, certo? Principalmente as gerações mais jovens, sabe? É proporcionar na cidade, né, espaços que o jovem queira além do ambiente do trabalho, certo? Porque a maioria das pessoas não vão em busca só do trabalho, eles vão em busca de qualidade de vida. Qualidade de vida é ter acesso a um show legal, ter acesso a um evento que agregue ali para a sua idade e tal. Tudo. Nós vemos hoje, por exemplo, Caxias do Sul, é uma cidade que cresce a olhos vistos. É prédio daqui, é construção dali, é reforma de lá e tal, tudo. Mas é tudo em vista do trabalho, da produção e do ganho. Agora, e a parte do lazer? E a parte do cultural, certo? Qual é o último prédio que foi inaugurado em Caxias do Sul? O que agrega à paisagem urbana do dia e da noite, certo? Ao apagar das luzes, essa cidade chama as pessoas? Não chama, certo? Durante o dia, qual é o elemento de Caxias que faz com que a pessoa olhe e se admire de gente, que coisa maravilhosa, que bom morar nessa cidade? A maioria das pessoas hoje diz o seguinte, que bom morar em Caxias do Sul quando entra num restaurante e tem lá uma diversidade, que até eu questiono, mas enfim, uma diversidade muito grande de pratos. Os últimos amigos meus que vieram fora do Brasil para cá, para a Serra Gaúcha, além de dizer, nossa, que cidade, né? Não sabia que existia uma cidade no interior tão grande, porque eles achavam que no Brasil só a capital que era grande, só São Paulo que era grande. Eles disseram assim, que o que mais impressionou eles foi a mesa. A mesa dos lugares que eu levei eles para o caso do buffet, aquela quantidade, aquela coisa e tal, tudo, né? Mas, de resto, a parte arquitetônica, a parte de preservação, que falávamos antes, né? De edificações, temos, mas não como poderíamos ter, até em vista de um futuro, de uma coisa assim, de chamar turistas. Hoje, Caxias do Sul é uma cidade eternamente vocacionada ao turismo, mas não é de turismo. Não, qual é a rua de Caxias do Sul que é charmosa? Qual é a esquina de Caxias do Sul que todo mundo diz, não, calma lá, não sai de Caxias do Sul sem passar lá naquela esquina, porque ela te acolhe, te abraça, você enche teus olhos... Não temos. E temos esquinas boas. E temos ruas maravilhosas. A Alameda dos Plátanos poderia ser, mas né? Mas não com essa questão de chamar, de que o jovem possa ir lá durante o dia, no dia ou no final de semana, dar uma passada e ficar por lá. Ter atrativos, certo? Que o mantenham então, lá, né? E a gente fica ainda com aquela ideia. Não, mas tranquilo, logo ali tem Gramado, então que eles vão lá em Gramado. Quem é que hoje tem tempo
e dinheiro para ir com frequência a Gramado. São 11h47. Deixa eu trazer alguns ouvintes aqui que estão acompanhando. A Lili, direto do Paraí, está com a gente. Opa. A Beatriz Tessari Vivan também está conosco. O José Dalla Rosa também está acompanhando o programa. A Jandira, do bairro Sagrada Família, ligou para cá para dizer que está acompanhando o programa. Obrigada, Jandira. Nós temos aqui também a Maria Salete, do bairro Bela Vista, acompanhando, mandando um abraço para vocês aqui também do programa. Participa conosco a Vera Lúcia, o Ademar Roberto Sebem, o Tony Valim, que inclusive mandou áudio, eu não escutei ainda, mas a gente vai escutar agora, durante o programa. A Isabel Viapiana, do bairro Desvio Risso, também dizendo o seguinte: olha, é verdade, a segurança lá fora é inacreditável. A Isa, que tem uma filha que mora fora, né? Ela diz, nunca precisei passar a chave, né, em portas quando estive na Europa. E o mesmo aconteceu na Austrália. Concordo que só com multas pesadas para mudar hábitos inadequados dos cidadãos, claro que seria para pessoas sem princípios, pois quem os tem não praticam esses atos. Verdade, no agro somos abençoados, porque na Austrália a maioria das terras são improdutivas, motivo pelo qual os produtos lá, esses insumos, são altíssimos. A Paty Tomazini também é fã deste programa especial nas terças-feiras, manda um abraço para vocês que está na escuta. E o Tony Valim, que mandou áudios, diz o seguinte: no Brasil o trabalho não é valorizado, pois é uma herança histórica que remonta dos tempos da escravidão, onde se valoriza o produto do trabalho e não o trabalho em si, diz o Tony. No ponto e cirúrgico. Cirúrgico, certeiro. Na verdade, eu só queria ponderar uma coisa que vocês falaram aqui durante os blocos e ficou ali, porque eu acho que aqui renderia mais um programa, quem sabe a gente até possa voltar a dialogar sobre ele. Quando o Gasparim falou dos serviços, né, dos serviços que são, entre aspas, os mais braçais, esses que são normalmente o serviço que não precisa de uma técnica especializada, que, entre aspas, se atribui que qualquer pessoa poderia fazer, como, por exemplo, fazer uma limpeza, né, fazer um atendimento num balcão de uma padaria, como fazer, enfim, alguma coisa, fazer um cachorro quente, coisas mais simples, entre aspas, né? Por que eu estou dizendo entre aspas? Porque até então, Gasparim, historicamente, eu estou falando agora do Brasil especificamente, e ainda mais da nossa região, a Serra, sim, era um patrimônio. As pessoas sabiam fazer. Mas hoje não é mais. Mesmo quando você contrata um serviço, seja de imigrante ou de nativo, as pessoas deixaram de saber fazer uma limpeza, Gasparim. Então, não é só pagar um valor, reconhecer este valor, que pode ser não necessariamente monetário, né? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia assim, eu vou pagar melhor financeiramente um serviço, mas eu sou grosseiro, estúpido, ríspido, deixo bagunçado, recolho, sei lá, não faço uma faxina em 2 meses, e aí no 3º mês eu contrato alguém para em 2 horas. Entende o que eu quero dizer? Que há outras formas de remunerar estes trabalhos, ou todos os trabalhos, que vem também com reconhecimento, que vem com pessoas mais agradáveis, que vem com uma série de outras coisas que também estão, entre aspas, na remuneração, que por vezes as pessoas não são demitidas ou contratadas só pela questão financeira, tem outros atributos que a gente também deixou de colocar no rol, né, de ser um bom cliente, né? E deixamos de aprender a fazer aquilo que todo mundo, entre aspas, sabia. Esses serviços, Bever e Gasparim, tanto da faxina quanto de cuidador de idosos ou pessoas com portadores de alguma deficiência, alguma coisa no gênero, tem mudado muito no mundo, mas tão significativo, é uma mudança muito rápida. Basta saber de que a faxina hoje nos Estados Unidos, na Austrália também e em alguns países da Europa, não é mais assim, ó, você é contratado para limpar toda a casa. Não, você é contratado meia hora só para limpar o banheiro. 1 hora só para deixar a cozinha impecável. E é quase um empreendedorismo. A pessoa leva os seus materiais de limpeza, suas vassouras. É uma coisa fenomenal. Na parte de cuidadores, então, também tem uma variação muito grande, desde aquele que é mais dependente, daquele tal, tudo. Por quê? Porque o próprio mercado começou, no caso dos cuidadores, e no Brasil já é, né? É extremamente caro se tu for olhar. Se uma pessoa precisa 24 horas de cuidador, não vai ter o mesmo cuidador, vai ter que ter vários, mas o mercado começa a se ajustar para não ficar assim, ó, um cuidador vai cuidar de uma pessoa lá que não precisa de muitos cuidados, é mais um acompanhante, e vai ganhar tanto quanto aquele que vai ter que pegar o indivíduo
marido lá dar banho, levar para cá, levar para lá, que requer força física, além de conhecimento de uma série de coisas. Aí, inclusive na limpeza, nos Estados Unidos, hoje, a pessoa tem que deter o conhecimento dos produtos químicos que vai manipular. Certo? Porque em determinados lugares não pode ter aquele produto químico, naquela cozinha não pode ter manipulação de determinadas coisas por causa como é que se chama lá, das pessoas que são intolerantes a isso, aquilo e tal. Também tem todas essas questões aí, que levam a pessoa que também nesses serviços sejam bastante valorizados, além do elemento de que não se encontra mais as pessoas habilitadas, porque houve um tempo que a gente aprendia no berço isso, aprendia vendo a mãe, aprendia com o pai, aprendia com os tios e tal, tudo. Eu sou de um tempo que no colégio tinha até técnicas domésticas e que se a gente não aprendia em casa, aprendia no colégio. Hoje não tem, mas enfim, hoje tem bastante gente que não sabe sequer arrumar a cama. Como é que eu coloco um lençol de elástico na cama? É cruel, parece tão óbvio, mas não é tão óbvio assim. Sim, não, é importante o que tu trazes, porque assim, são duas coisas, o que o Gasparinho falou é importante, importantíssimo, mas por outro lado também guardar estes saberes, né, como um conhecimento, sim, geral, porque é um conhecimento básico, né, Gasparinho? É a mesma coisa que você saber fazer contas mínimas. Você não deveria ser contador para fazer contas mínimas. Mas aí, no Brasil, o trabalho ainda é pelo seu conhecimento. Então, ele é graduado, ele é mestrado, ele tal, tudo. Fora do Brasil, a minha experiência, a minha percepção, Europa, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, e até Singapura, é pela habilidade. É pela habilidade e pela competência, certo? E esses trabalhos que eu diria assim, ó, de conserto, a Europa sofre com, não tem gente para trabalhar na parte hidráulica das casas antigas, não entende, não sabe como fazer, não sabe aonde mexer e assim por diante. Então, se valoriza pela habilidade e pela competência, ou seja, é habilidoso, faz em pouco tempo, porque daí eu tenho que gastar menos, em pouco tempo e com qualidade. Agora, eu acho que o Pablo respondeu a pergunta que nós fizemos no início do programa. Eu acho que nós se perdemos aí atrás, quando nós mudamos, precisamente, vamos pensar no colégio agora, tá? Quem é que disse para o Brasil e para nós que nós não precisávamos mais ter técnicas domésticas, etc. Quem é que disse para nós que não precisava ter financeira o básico? Tinha técnicas fazer comerciais conta, na época. Técnicas comerciais. Quem é que disse que nós não precisaríamos mais aprender primeiro socorro? Eu aprendi lá na Santa Lúcia, primeiro socorro. Ou seja, se você tem um curso de primeiro socorro, técnicas domésticas, financeira, técnicas industriais também. Técnica industrial, ou seja, são coisas que nós deixamos de fazer achando que a sociedade já sabia. E se descobre agora que a gente não sabe. Ou seja, novamente, aquela ideia do escovar o dente. Ou seja, tu sabe que tem que escovar o dente, mas por que você parou de escovar o dente? Você sabe. Olha aqui, ó, nós acabamos com a paralisia infantil. E aí descobrimos agora, quem é que disse que não precisa mais vacinar? Nós precisamos voltar a dizer que precisa vacinar. Então é o seguinte, às vezes o óbvio tem que ser dito. E reiteradamente. Reiterado, né? E outra, porque é o seguinte, eu aprendi, mas tem uma geração nova ali, tem que aprender de novo. Aí eu recebo um migrante agora, eu tenho que ensinar de novo. Então é o seguinte, às vezes, mas eu já falei 10 vezes, vai ter que falar a 11ª vez. Então, às vezes, de repente, nós deixamos de fazer o óbvio que, precisamente, quem estudou em colégio de padre ou de freira, etc., cara, nós aprendíamos, inclusive, fazer, vamos lá, 7 anos. Curso de casamento que eu tive que fazer para casar. Cara, eu aprendi a higiene pessoal. Me ensinaram no curso de casamento. Foi uma retomada do assunto, Paulo, calma. Mas deu para entender, ou seja, por que nós deixamos de fazer isso? E nós estamos pagando isso, mas era um tempo que no banheiro precisava estar escrito que precisava dar a descarga. Verdade. Então, assim, ó, vamos eu acho que nós temos que jogar mais coisas na mesa, e se alguém se ofender, tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, eu como empresário, mas a sociedade como empresário, nós estamos cansando. Nós estamos fazendo o papel do marido, da esposa, do pai, do filho. A carga em cima de uma empresa está muito forte. O professor, a carga. Então a gente não está trabalhando, além do governo que fala que nos atrapalha bastante, né, com normas que eu falo não esclarecedoras, assim, abertas, que você nunca sabe se você está certo, mas principalmente assim, ó,
Você fala hoje, você fala ontem na SIC, você fala hoje de manhã nas grandes rádios, na imprensa, um dos maiores jornais do Brasil está valendo. O que é o problema hoje? É recursos humanos, é gente. E o Brasil está parando por falta de gente. Máquinas nós temos. Quem é que vai operar as máquinas? Então é o seguinte, é um descarrego que eu faço aqui, né? Eu gosto do descarrego, né? E não estou pagando nada, né? Mas assim, ó, pessoal, nós estamos pecando no básico. Eu vou fazer terapia no aqui simples. também. E assim, o que é o serviço para mim? O serviço você compra a força braçal, mas a vontade da pessoa. Enquanto que na indústria, dependendo da função, eu só compro a força braçal do Pablo. Agora, quando o serviço, eu preciso comprar a força braçal, a vontade, a atitude da pessoa, quer dizer, é muito mais do que... E eu quero acreditar que a força do Brasil ainda é no serviço. Por isso que eu não concordo, Gasparim, que as empresas e as corporações chamem os funcionários de colaboradores. Porque colaborador é quem tem vontade, quem tem tesão, tem vontade, vai lá, quero fazer, quero empreender e tal. Hoje, você vai em qualquer lugar, Beverly, tu vê a malemolência gritando ali, ó, na postura corporal, no jeito que te aborda, sabe? Tipo assim, ó, pelo amor de Deus, me abraça e me leva embora. É tipo assim, mais ou menos, porque eu quero sair, quero fugir daqui. Sabe? Então, o Gasparim fala isso e eu entendo de que hoje está faltando isso na gente. E o Rio Grande do Sul, eu cresci nos anos 80, 70, 80, ouvindo o tempo todo, de todos os lados, dizendo que o Rio Grande do Sul era o celeiro disso, que era aquilo, que era aquele outro e tal, a melhor educação do Brasil, o maior sindicato de professores da América Latina e blá, 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 blá. Hoje... eu vejo fagulhas, faíscas para fechar o programa, a gente tem 1 minuto aqui para fechar, para nós não ficarmos também na ideia de que tá tudo perdido. Me parece que fica muito claro que nós... é o ano da esperança. Não, levantamos várias situações para as quais a gente é desafiado e talvez o desafio seja dessas lideranças que hoje ocupam estes lugares de liderança, embora cansados. Gasparim, eu te pergunto, quem não está cansado? É reagir. É reagir e fazer com que aquelas pessoas... Tem gente, Pablo, com vontade. Muita gente com vontade. O gap é que essas pessoas com vontade não estão chegando nas oportunidades. Porque a gente furando fila. E a gente furando fila. Então, que a gente consiga, né, com lideranças... Aliás, um tema para um programa, Bebe, pelo amor de Deus. Pessoas que ocupam lugares e cargos que deveriam estar em outros lugares e não assumem. E pior do que não fazer é atrapalhar. É verdade. Eu estou essa semana com meu cérebro fervendo por conta disso, que tenho que resolver questões sobre isso, e eu digo, mas pelo amor de Deus, vai plantar batata. Pronto, acabou o programa. Obrigado, Pablo. Obrigada, Gasparim. Um abraço para vocês. Pronto, acabou. A gente fecha aqui o programa de hoje. Ele fica armazenado, disponível em vídeos